Dentisar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. Shabbat Shalom. O tema para essa mensagem dessa paraxá número 40, Balaque, é: qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Bilã definiu um preço para vender as coisas de Hashem. Qual é o seu preço? Quanto que Hassatã tem oferecido para você vender Yeshua? Qual é o seu preço? Esse é o tema da mensagem. Qual é o seu preço? Senhor nosso Pai, invocamos o teu nome, a ti te dando graça. Mais uma vez, Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Yaakov, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Neste lugar, nas nossas vidas, nos ajude a compreender, Pai, o verdadeiro valor das coisas, o valor intrínseco que muitas vezes nós não conseguimos mensurar de uma forma direta. Não nos deixe trocar o teu precioso pelo vil, acreditando, Pai, que o vil possa ter algum valor para a nossa vida. Nos ajude a compreender claramente o preço que já foi pago pelas nossas vidas, para nos resgatar desse mundo tenebroso, quando todos nós, sem exceção, já estávamos mortos. E pela tua misericórdia, o Senhor decidiu abrir um caminho para que a gente pudesse ter nossa vida reestabelecida ao Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach, fica conosco, nós dependemos e carecemos de Ti. Em nome de Yeshua. É uma prática nesse mundo avaliarmos tudo por um preço. Porque de fato tudo nessa terra tem um preço a ser pago. E é melhor que seja aqui. Se uma pessoa decidir comprar ou arrendar alguma coisa, algum lugar, é importante que antes seja definido e acertado entre as partes um valor. É necessário definir um valor para esse trabalho. Sempre buscando o melhor custo-benefício. Se uma pessoa decide vender a sua força de trabalho, é necessário que ela ajuste previamente, por um acordo, um valor. Porém, muitas pessoas acabam se atrapalhando em mensurar, em medir o valor correto das coisas nessa vida. E acaba atribuindo um valor excessivo, um valor falso, para os bens materiais. E o dinheiro acaba recebendo um peso de importância, muitas vezes maior até que a vida de uma pessoa. Para você meditar o que tem recebido maior valor de importância na sua vida. O que de fato você mais tem amado? Pessoas ou coisas? Quanto você pagaria para comprar uma alma para Hashem através de Yeshua, se você pudesse? Quanto vale, qual o valor de uma alma para a vida eterna? Muitas pessoas, além de não terem coragem de pagar nada por ninguém,
ainda tem decidido vender a sua lealdade, a sua moral, a sua dignidade, tem negociado vender o seu amor, vender o seu tempo, vender a sua dedicação, vender pessoas, vender Yeshua, muitas vezes por um valor extremamente barato. Pessoas que se entregam às seduções deste mundo e seguem um caminho para longe do caminho de Hashem, Yeshua. E assim tem vendido a sua própria vida, a sua alma, por um preço extremamente barato. Qual é o seu preço? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos civis, porque tem de agradar ao oficial em comando. Eu compreendo bem esse texto porque é o meu dever aqui praticá-lo e ensinar com o meu exemplo a todos vocês. E também respeitar o limite de cada um de vocês, inclusive as pessoas que ainda não estiverem prontas para viver isso verdadeiramente em suas vidas. Existem cargos que não possuem férias, nem descanso. Você acha que existe férias para um presidente de uma nação em exercício? Você nunca verá um soldado em exercício, em serviço ou em guerra, distraído com as ofertas desse mundo, acompanhando algum tipo de distração. Assistindo algum jogo da Copa. Bilã tinha dons e talentos, mas decidiu usar de forma errada. Usar para o mal, para o seu próprio benefício, para o seu próprio prazer e deleite. Um deleite temporário desse mundo tenebroso. E assim, muitas pessoas ainda, ao ler essa paraxá Balaque, podem ficar indignadas de como Hashem pode ouvir pessoas como Bilã, que se vendeu por um valor. Se houver um clamor em oração a Hashem, não importa de quem seja, Hashem ouvirá dos altos céus, porque Hashem ouve as orações de todas as bocas. Inclusive as orações de Hassatã. Porém, nem todas as orações serão atendidas. Até para o bem de muitas pessoas. Matitiahu 5,45. Porque Hashem faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Hashem repreende aos que ama, e sobre estes existe grandes responsabilidades. Todas as vezes que houver alguma transgressão por parte dos filhos de Hashem, poderá ocorrer severas cobranças, principalmente por parte de Hassatã. E certamente haverão disciplinas. Porque se recebemos disciplina, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Hashem. Se não temos o direito à disciplina, então seremos bastardos. Judeus messiânicos, Hebreus, capítulo 12, versículo 8.
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Se Hashem não ouvisse a oração de todas as bocas, como poderia ser possível para alguém sem conhecer o Senhor ser alcançado, então, para ter a sua vida transformada? Bilã recebeu a visita de emissários de Balaque, rei de Moabe, que ofereceram recompensas para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Bilã consultou a Hashem, fez bem. E Hashem respondeu. E Balaque repassou a resposta para aqueles emissários que não poderia, de forma alguma, amaldiçoar o povo de Israel. E rejeitou ali, naquele momento, aquela oferta. Balaque agiu corretamente. Bilã agiu corretamente. Naquele primeiro momento, ao rejeitar a oferta de Balaque. Porém, os seus problemas começaram quando os servos de Balaque voltaram oferecendo uma recompensa ainda maior. E em vez de recusá-las, Bilã orou novamente com a esperança de que Hashem pudesse mudar os seus pensamentos com relação ao povo de Israel. Quem sabe o Senhor agora mude de ideia. Muitas congregações na terra, pertencente e controlada pelo sistema religioso, acreditam que Hashem mudou de ideia com relação ao povo de Israel. E tem se intitulado de forma equivocada, enganada, errada, serem o novo Israel de Hashem. As orações de Bilã foram ouvidas, porém, não foram atendidas. E no final, as orações de Bilã nem eram mais ouvidas. Ele foi morto, junto com os midianitas, ali, e poucas pessoas conseguem perceber que o desvio de Bilã começou quando ele orou. Orar é ruim, mas ele orou com a motivação errada. Se Hashem já havia falado, por que motivo, então, orar novamente para tentar conseguir uma resposta diferente de Hashem? Que loucura! Uma das coisas mais perigosas que você pode fazer é insistir com Hashem para fazê-lo mudar de ideia. Conseguir a aprovação de Hashem para os nossos próprios desígnios. Uma fachada religiosa para esconder a nossa rebeldia, a nossa desobediência. E as consequências, por esse motivo, podem ser extremamente perigosas e terríveis. Não tem como subornar Hashem, que ouve sim todas as orações, porém, pode não atendê-las. E algumas podem até ter consequências desastrosas por serem abomináveis a Hashem. No caso de Bilã, ainda houve uma agravante. Hashem decidiu não ouvi-lo mais no final. Yehoshua, Josué, capítulo 24, versículo 9 e 10. Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se e lutou contra Israel.
ele mandou buscar Bilã, o filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Eu, porém, me recusei a ouvir Bilã. Na verdade, ele abençoou vocês. Dessa forma, eu o salvei dele. É muito triste quando Hashem, que ouve as orações de todas as bocas, resolve não ouvir as orações de uma pessoa. Irmiarro, Jeremias, capítulo 11, versículo 14. Então você, Irmiarro, não ore mais por este povo, não clame nem ore a favor deles, pois não os ouvirei, quando clamarem a mim por causa do seu mal. Bilã fez o que era mal aos olhos de Hashem. Para Hashem é muito sério quando alguém usa da espiritualidade para conseguir algum tipo de benefício próprio. Quando alguém desejar muito ser reconhecido, ter uma posição de destaque em algum lugar, alguma empresa, alguma congregação, uma posição de projeção, ela poderá se vender, às vezes até passando uma falsa imagem de ser uma pessoa temente a Hashem. Estas pessoas não obedecem nada e não seguem ninguém. Você precisa descobrir os verdadeiros motivos que te movem nessa terra. Existem pessoas que estão aparentemente a serviço de Hashem para ter atendido os seus próprios desejos pessoais. Uma pessoa pode assumir uma posição diante de outras pessoas somente por satisfação, para realização pessoal, para se sentirem melhor do que as outras pessoas, para obter honrarias, dinheiro e recursos desse mundo tenebroso, para obter poder, cujo propósito é oprimir as pessoas. Poder para oprimir. As escrituras nos ensinam sobre essas pessoas. 2 Quefa, capítulo 2, versículo 1 a 3. Contudo, surgiram falsos profetas no meio do povo, da mesma forma como haverá falsos mestres entre vocês. Sob falsos pretextos, eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre, negando Yeshua, que os comprou, trazendo dessa forma sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles o caminho verdadeiro de Hashem será difamado. Em sua cobiça, eles os explorarão com histórias inventadas. Fake news. A punição deles, decretada muito tempo atrás, não está inativa. Sua destruição não jaz inerte. Nós teremos aí uma mensagem sobre fake news em breve. 2 Quefa 2,15. Estas pessoas abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Bilã, ben Beor, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, o salário da injúria. Bilã conheceu e sabia o que agradava e o que não agradava a Hashem. Profetizou sobre a vinda do Mashiach, profetizou o que ocorreria com o povo de Israel, principalmente nos últimos dias,
porém desejou mais os recursos deste mundo, dessa terra. Amou o dinheiro e vendeu barato a possibilidade de amizade verdadeira com Hashem por uma posição transitória neste mundo. Bilã sabia que se o povo de Israel não fizesse o que fosse mal, pecasse diante de Hashem, eles, o povo de Israel, jamais seria derrotado. Jamais. E Hashem, por sua fidelidade, nunca, jamais deixou o povo de Israel. Bamidbar, Números 31, versículos 15 e 16. Moshe perguntou-lhes: vocês deixaram as mulheres viver. Por quê? Elas são as causadoras da rebeldia do povo de Israel, de acordo com os conselhos de Bilã, faltando com a palavra a Adonai no ocorrido em Peor, com o surgimento da praga entre a comunidade de Adonai. E ainda assim, mesmo fazendo o que era mal, diante de Hashem, por sua fidelidade, por sua misericórdia, nunca deixou o povo de Israel. Quanto mais próximo uma pessoa estiver da nossa vida, mais ela poderá conhecer a nossa vida, as nossas fortalezas, as nossas fraquezas. E se esta pessoa não for, de fato, temente ao nome de Hashem, se for uma pessoa ávida pelas coisas desse mundo, ela poderá usar de estratégias para nos manipular, para nos satisfazer, para satisfazer os seus próprios desejos. Essa pessoa poderá nos vender por um preço barato e nos entregar para o mal. Muitas vezes com propósito, com objetivo, somente de nos desviarmos dos caminhos e da vontade de Hashem, para que venhamos a perder a proteção de Hashem. Bilã se levantou para tentar manipular Hashem. Ele sabia que se o povo de Israel pecasse, Hashem teria que se afastar para não destruí-los. Hashem não tem como conviver com pecado, nem tem obrigação de perdoar os pecados deliberados. Muitas pessoas têm se entregado à devassidão, ao pecado, e muitas outras ainda têm lutado contra isso. Sempre que o povo de Israel entrava em pecado, perdiam a presença e a proteção de Hashem. E Bilã ensinou isso para os inimigos de Israel. E por esse motivo, muitas vidas foram ceifadas, perdidas na casa de Israel. Porque essas pessoas também se entregaram à orgia, se venderam para ter um prazer momentâneo. Se uma pessoa tem sido instruída nos caminhos de Hashem e se associar com o pecado de uma forma deliberada, o seu clamor jamais será ouvido por Hashem. Se um esposo estiver dividido, brigado com sua esposa, suas orações não chegarão nos céus, serão bloqueadas. Embora Hashem ouve todas as orações. Em resgalos, a sedução inicia-se sempre pela comida consagrada e depois amplia-se em direção à prostituição. Bilã usou o que conhecia de Hashem para fazer mal aos filhos de Israel.
Qual é, então, o seu preço? Será que você sabe o seu real valor? O preço que Yeshua pagou para resgatar a sua vida? Ou será que você tem vendido a sua vida, a sua própria vida e a vida de outras pessoas ao seu redor por um preço qualquer? Apesar de Yeshua ser para nós um bem precioso, definido, estabelecido por Hashem, venderam o nosso Senhor e Salvador por um preço muito pequeno. Um preço pequeno, com o valor profetizado anteriormente pelos profetas. Zacarias, capítulo 11, versículo 13, a respeito desta soma principesca com a qual me avaliaram, Adonai diz, jogue-a na tesouraria. Tomei os 30 shecalim de prata e os joguei na tesouraria da casa de Adonai. 30 moedas de prata. Esse foi o valor que avaliaram e venderam Yeshua. Situação que tem se repetido ao longo da história até os dias de hoje. Muitas pessoas têm vendido Yeshua por um preço extremamente barato. Não seja mais assim na sua vida. Qual é o seu preço então? E por quanto você tem vendido Yeshua? Por quanto você acredita que este mundo irá avaliar o valor da sua vida, da sua própria vida? Será que a sua vida tem algum valor para esse mundo? Qual é o valor que tem Yeshua em sua vida? Que valor tem a vida de Yeshua para a sua vida? Qual é o valor que tem para você a vida dos seus irmãos no Mashiach? Será que nós sabemos realmente avaliar o que tem valor de verdade? Ou será que as coisas desse mundo nos têm feito depreciar o precioso de Hashem? Será que você sabe o valor que Yeshua pagou pela sua vida para te fazer uma pessoa livre? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por um preço. Então utilizem seu corpo para glorificar Hashem por meio dele. Fomos comprados por um alto preço. Preço de sangue. Pela morte no madeiro com violência de um homem inocente. Precisamos compreender o que Hashem tem feito por amor de nós através da vida de Yeshua, o verdadeiro precioso. E assim teremos consciência clara, consciência correta, que a nossa vida não mais nos pertence e é preciosa, é valiosa. Nós estávamos mortos e nos foi concedida uma oportunidade de sermos chamados para a vida através de Yeshua. Se nós não conseguirmos identificar o valor correto das coisas, o valor correto das pessoas, podemos não compreender as coisas do jeito que elas devem ser verdadeiramente ao nosso redor. E poderemos errar assim o alvo. Podemos deixar de ver
Podemos deixar de dar glória aos grandes feitos de Hashem. Podemos falar mal de quem Hashem fala bem. Além do sistema religioso querer tomar o lugar dos filhos de Israel, ainda tem falado mal desse povo, assim como Bilã. Ou tentado. Falar mal de quem Hashem fala bem. Nós podemos nos envolver em confusões mentais que parecem coisas verdadeiras para nos conduzir no caminho de engano. Que parece nos fazer acreditar como a Bilã acreditou, que conhecia e tinha uma amizade com Hashem, mas que na verdade não queria obedecer a Hashem, às suas instruções, e queria a aprovação de Hashem de qualquer forma, para fazer as coisas do seu próprio modo. Você tem obedecido a Hashem ou você ainda continua tentando fazer as coisas do seu próprio modo? Tentando subornar Hashem? Não podemos mais agir contra o caminho sagrado de Hashem, nosso Senhor Yeshua. Nós temos pessoas no nosso meio que estão cansadas, é verdade. Pessoas que estão feridas de guerra da vida. Pessoas que estão enfermas. Algumas desesperadas da própria vida, com dores intensas, com dores que não cessam. Mas é importante olharmos e confiarmos no Senhor. É importante que nós tenhamos força para suportar um pouco mais. Yeshua está voltando. Precisamos ter coragem de lutar pela vida. Existe uma importância muito grande para termos nascido aqui neste Olã. Ainda que, em muitas situações, podemos nem compreender claramente isto. O mal tem sido forte, mas nem tudo que ocorre aqui de mal é vontade permissiva de Hashem, mas fruto, resultado das nossas próprias escolhas feitas no passado. Então vamos lutar pela vida. Yeshua é pela vida. Yeshua é Elehai. Para que nós possamos hoje reescrever uma nova história e possamos ter em breve uma nova vida, uma vida saudável fisicamente, uma vida saudável emocionalmente, espiritualmente. Hashem nos pergunta, como foi lido na Haftarah, Miqueias, capítulo 6, versículo 3. Povo meu, com o que te enfadei? O que tenho eu te feito de mal? Responde-me. Ou ainda mais, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, Hashem, através do caminho de Yeshua. Hashem tem nos orientado de forma clara o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. E isto está em perfeita sintonia com os seus planos através das Escrituras Sagradas, da vida de Yeshua, o nosso modelo a seguir nesse mundo.
Então não vamos mais agir de forma insana, na nossa loucura, de forma contrária ao que Hashem tem nos instruído para fazer através das Escrituras Sagradas. Para nós fecharmos, para sabermos se as orientações que temos recebido é de Hashem ou de alguma outra fonte alienígena, estranha. É necessário conhecermos e confrontarmos tudo com as Escrituras Sagradas, porque Hashem nunca irá falar algo contrário às suas próprias Escrituras. Hashem nunca terá planos ruins para as nossas vidas. Hashem nos orienta a caminhar em unidade uns para com os outros. Caminhar em unidade com Mashiach Yeshua, o Mashiach de Israel. Hashem nos orienta a termos a nossa mente, a nossa esperança renovada pelas promessas contidas nas Escrituras Sagradas. E que não deixemos mais pensamentos de Hassatã, pensamentos ruins, entrar no nosso coração e conduzir as nossas vidas para longe do Senhor, roubando a nossa esperança e nos deixando enfermos. Hoje, Aruar HaKodesh nos convida a refletir na pergunta: o que tem te motivado a fazer as coisas nesse mundo? Qual é o seu preço? Eu posso responder por mim, pela minha esposa. Nós fomos comprados por um alto preço. E nós queremos somente servir a Hashem com todo o nosso coração. E nós não estamos à venda. Então que possamos saber o nosso correto valor diante do Senhor, para que não sejamos mais confundidos e enganados por vozes na nossa mente, no nosso coração, que não procedem de Hashem. Vozes deste Olam, deste mundo tenebroso. Eu oro para que cada um de vocês, cada um de nós, não caia no mal, no buraco aonde caiu Bilã. Cuidem então dos seus pensamentos. Cuidem corretamente dos seus procedimentos, do seu falar. Que tudo seja feito verdadeiramente em amor. Essa é a única forma que nós temos de construir algo de fato duradouro. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Se você ainda tem valorizado muito mais as coisas desse mundo, cuidado! Porque esse mundo pode atribuir um valor muito baixo para quem você é de fato. Valorizemos o que temos recebido de precioso de Hashem. Nunca despreze os aparentes pequenos começos, pequenas coisas. Vamos valorizar mais a nossa relação com Hashem através de Yeshua. Vamos valorizar mais cada vida ao nosso redor com o valor que ela tem de fato. Preciosa Hashem. Preciosa Yeshua. Em breve nós estaremos com nosso Senhor Salvador Yeshua, que tem nos valorizado de acordo com os valores estabelecidos por Hashem.
Maranata, bendito seja aquele que vem em nome de Hashem. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Pai, nos ajude a compreender, nos ajude a avaliar com precisão, de forma correta, o que é de fato valioso, o que é de fato precioso. Tudo que o Senhor tem nos concedido. Não nos deixe, Pai, ver como algo trivial o Teu sobrenatural. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, porque essas vidas que o Senhor levantou para nos ajudar em oração é preciosa diante de Ti. É preciosa neste lugar, nessa casa que é Tua, nesse projeto que nasceu no Teu coração. Nos ajude, Pai, a reconhecer o valor da Tua grandeza, o valor de Yeshua, nosso Senhor e Salvador, o precioso. Nos ajude, Pai, a olhar para as pessoas que devemos lutar, uma alma preciosa a Ti, uma alma preciosa para a vida eterna, uma alma que deve ser tratada como preciosa por cada um de nós. E ali tem um Espírito que é Teu, extremamente valioso. Nos ajude a lutar pela vida, a despeito de todas as lutas que possamos ter ainda que enfrentar nessa terra. Que o Senhor nos conceda do Teu conselho, onde quer que nós estejamos, sempre de pé, ainda que o mal queira nos derrubar. Porque o Senhor é que nos sustém, o Senhor é que nos provém com o Teu socorro dos altos céus. Beshem Yeshua HaMashiach, nos ajude a não ser mais enganado nem equivocado, falando mal do que o Senhor fala bem. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nos ajude a compreender quem é esse povo de Israel. Obrigado por nos permitir fazer parte desse povo, porque aqui no nosso meio nós temos judeus, nós temos não judeus, dois povos, com um desejo de fazer a Tua vontade, que muitas pessoas possam ser conhecidas, Te conhecer e ser alcançadas pelo Senhor, através das nossas vidas. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua HaMashiach. Querido, Shabbat Shalom. E, queridos, essa questão que é importante para todos nós, não é? Do Eterno ouvir a oração de todas as bocas. Que vocês e eu, queridos, a primeira vez que nós invocamos ao Eterno, nós não éramos justos. Nós éramos ímpios. A primeira vez que você ou eu invocamos o Eterno pela primeira vez na nossa vida, por que o Eterno nos ouviu? Se nós estávamos nos nossos delitos e pecados. Então, amados, não considere injusto da parte do Eterno ouvir a oração que a Satã faz. Porque um dia você e eu clamamos por ele, ainda na nossa iniquidade. E ele nos ouviu. Porque ele ouve a oração de todas as bocas. Terrível quando ele decide não ouvir, porque alguém o conheceu e está fazendo o que era mal. Isso é terrível. Saber que o Eterno se recusa a ouvir alguém que o conheceu. Ou seja, queridos, o ímpio será ouvido quando ele clamar. Mas aquele que conheceu Hashem, se desviando dos seus caminhos, o Eterno pode decidir não ouvir mais. Esse é o preço de todo aquele que o conhece verdadeiramente. Que nós possamos entender o que o Eterno falou com a gente nesse lugar, no dia de hoje, em nome de Yeshua, nosso Mashiach.